Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nesta semana, Israel celebra 75 anos de independência e por essa data tão marcante, nós viemos contar para vocês uma história secreta. A história de jovens que arriscaram suas próprias vidas para construírem este local, o Mahon Ayalon, que era uma fábrica secreta e ilegal de munições e que foi fundamental para a vitória de Israel na Guerra de Independência. Então, pessoal, o dia de hoje vai ser realmente muito emocionante e tenso nesse local. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Nos dias de hoje, Israel é um país moderno, vibrante, alegre, seguro e forte. Mas nem sempre foi assim. Nos últimos 100 anos, o povo e a terra de Israel sofreram muito e tiveram que lutar muito para sobreviver. E a história de hoje começa no ano de 1917, quando a Inglaterra invade e conquista toda a terra de Israel e a região. Nessa época, os judeus já haviam começado a voltar à sua terra e começaram a construir aqui escolas, hospitais, cidades inteiras e até universidades. Tudo isso pelo sonho de, num futuro próximo, declarar a independência do Estado de Israel. Mas os britânicos não gostam nada da ideia de uma independência judaica aqui e por isso, já em 1922, eles começam a proibir a imigração judaica, a construção de novas cidades e todos os preparativos para o futuro Estado de Israel. E mesmo durante o Holocausto, quando milhões de judeus estavam sendo assassinados na Europa, eles continuavam proibindo a imigração de judeus a Israel. Mas os judeus decidem ignorar as restrições e proibições britânicas. E eles continuam imigrando para Israel, mas dessa vez ilegalmente, e continuam construindo o seu futuro país. E também se preparando para a guerra que viria, pois todos sabiam que no dia que Israel declarasse a sua independência, todos os países árabes da região iriam declarar guerra. E tudo isso tinha que ser feito de maneira clandestina e secreta. Por quê? Porque os britânicos prendiam e condenavam à morte qualquer judeu que participasse dessas atividades. E, infelizmente, muitas pessoas perderam as suas vidas dessa maneira. E justamente nesse clima e nesse ambiente tão secreto e perigoso, começa a história do Mahon Ayalon. E por isso nós viemos aqui no dia de hoje. Venham comigo para descobrir os segredos desse lugar. Em uma noite de verão, em 1945, chega Yosef Avidar, um dos comandantes da Haganah, um grupo secreto judaico. E ele chega a um grupo de jovens judeus e fala a eles que ele tem uma missão secreta, que seria perigosíssima, que eles estariam colocando a sua vida em risco, mas que o trabalho que eles fariam seria essencial para a criação do Estado de Israel. Mas que ele não poderia contar a eles qual é essa missão até que eles aceitassem. E esses jovens vão se reunir e fazer uma votação. E a votação vai ser unânime. Todos eles vão aceitar sobre si esse risco, porque eles sabiam que eles estariam fazendo um bem maior.
E Yosef conta a eles que os preparativos para a guerra e para o futuro exército já haviam começado. Eles já haviam começado a produzir algumas armas, mas eles não tinham munição, eles não tinham nenhuma bala para colocar dentro das armas que eles tinham. E por isso aqui, exatamente aqui no Mahon Ayalon, seria a primeira e a única fábrica de munição de todo o futuro Israel. E quando eles ouvem que seria aqui essa fábrica ilegal, eles ficam chocados e surpresos. Por quê? Porque aqui ao lado fica uma cidade chamada Rehovot, que tinha um quartel-general britânico enorme. Também bem aqui atrás passam os trilhos de trem britânicos com centenas de soldados britânicos. Eles olham e dizem: a gente vai fazer isso justamente numa zona cercada pelos inimigos? E eles dizem: sim, se a gente fizer isso embaixo do nariz dos britânicos, eles não vão suspeitar. A gente vai fazer no último lugar que eles imaginam que seria essa fábrica. E justamente nessa localização cercada de inimigos vai ser construído esse instituto. Mas ele é dividido em duas partes. A parte subterrânea era a fábrica ilegal e secreta de munição. Mas aqui no andar de cima era uma pequena cidade, um kibbutz. E aqui, para qualquer pessoa que passasse, era a vida normal. E inclusive as pessoas que moravam aqui em cima não sabiam o que acontecia aqui nos subterrâneos. Vamos agora passear e conhecer um pouco dessa cidade. E agora a gente vai entrar juntos na lavanderia dessa cidade. Mas ela tem muitos segredos dentro dela. Venham comigo. Por que essa lavanderia é construída? O primeiro motivo é por causa do barulho. Se aqui no subterrâneo tem uma fábrica de munições, a fábrica faz muito barulho. Então, para não chamar atenção, eles vão instalar aqui uma máquina de lavar extremamente barulhenta. E essa máquina disfarçava o verdadeiro barulho das máquinas de munição aqui embaixo. Só tem um problema. A cidade é muito pequena, não tem roupa suficiente para deixar essa máquina ligada 10, 12 horas por dia. E os britânicos iam achar estranho, a população ia achar estranho se ela tivesse ligada sem roupa. E por isso eles decidem abrir a lavanderia para também atender as cidades próximas. E o hospital de Rehovot, que é o hospital aqui pertinho, manda lavarem aqui os jalecos e as roupas deles, e por isso eles tinham muito movimento e por isso a máquina estava ligada todo o tempo. Mas quem trabalhava aqui sabia que tudo tinha que ser feito perfeitamente. As roupas bem lavadas, bem dobradas, bem passadas. Por quê? Porque eles não queriam que ninguém viesse aqui reclamar, já que aqui continha mais um segredo. Então aqui vocês podem ver nas prateleiras, eles faziam as roupas com todo o capricho do mundo. E era tão caprichado o negócio aqui, os britânicos que estavam aqui próximos, eles ouvem que aqui tinha a melhor lavanderia de toda a região e eles começam aqui a lavar uniformes britânicos. Mas o que os britânicos não imaginavam, que aqui tinha uma passagem secreta. Por aqui se entrava na fábrica de munição. Todos os dias, 45 pessoas entravam por aqui para descer para a fábrica. Em 3 minutos, 45 pessoas desciam. O pessoal do Instituto Ayalon, eles pediram para mim não contar esse segredo para vocês. Onde é a passagem secreta? Por isso eu vou mostrar aqui toda a lavanderia em 360 graus e eu quero que vocês adivinhem e deixem aqui nos comentários
aonde, no final das contas, é essa passagem secreta. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar. E pela passagem secreta que está aqui em algum lugar, a gente não vai descer hoje. A gente vai agora sair e conhecer um pouco mais desse lugar e depois sim, nós vamos juntos descer aos subterrâneos dessa fábrica secreta. E imaginem que para a maior parte da população da cidade, isso aqui era simplesmente uma lavanderia. Eles viam aqui as roupas estendidas e eles não suspeitavam que nada acontecia aqui. As pessoas que trabalhavam na fábrica subterrânea, eles tinham que manter um segredo total, mesmo dos seus maridos, das suas esposas, dos seus filhos, de todo mundo. Porque, mais uma vez, se eles fossem pegos pelos britânicos, todos eles seriam mortos por enforcamento. E por isso eles criam um código secreto. Eles chamam todo mundo que não sabia da fábrica de girafa. Por quê? A girafa é um animal muito alto e consegue ver uma distância de quilômetros e quilômetros e quilômetros. Ele consegue ver tudo que está longe, mas ele normalmente não olha para ver o que está exatamente embaixo dos pés. Então aqui tinham as girafas, a população que não sabia o que estava acontecendo e as pessoas que guardavam esse segredo. E para o segredo se manter bem preservado, muitas coisas tinham que ser feitas. Nós mostramos aqui a lavanderia com a passagem secreta, mas não só isso, vocês estão vendo que tem uma chaminé? Por quê? Porque uma fábrica subterrânea precisa de ventilação. Então aqui essa chaminé era para trazer ar limpo para dentro da fábrica, mas também precisa de uma chaminé para tirar o ar sujo e com fumaça. E a outra chaminé está bem aqui do lado. Vamos conhecer o outro edifício que guarda o segredo. O outro edifício que eles construíram é isso aqui, uma padaria. Por quê? A chaminé desse local ajudava no sistema de ventilação. Mas tem mais um motivo porque esse local foi construído, é justamente por causa desse forno gigantesco de 10 toneladas. Ele foi construído para esconder aqui embaixo mais uma passagem secreta. A passagem secreta da lavanderia servia para o dia a dia. Era uma pequena entrada que as pessoas podiam entrar e sair rapidamente, mas a entrada daqui, ela era enorme e ela foi construída para poder baixar o equipamento, as máquinas enormes que eram usadas na produção da munição. E por aqui a gente vai entrar hoje. Então venham comigo que a gente vai agora sim descer para os subterrâneos dessa fábrica secreta. Vocês estão tão animados como eu? Vamos lá, vamos descer e descobrir esse segredo. São 8 metros no subterrâneo e aqui a gente já chegou na fábrica. Vejam que incrível esse lugar. Mas a primeira pergunta que surge é: da onde chegou todo esse equipamento? Porque os britânicos proibiam qualquer atividade judaica ligada ao exército, produção de munição e de armas. Então, da onde eles vão tirar
12 máquinas para produzir balas. Isso aconteceu graças a Yehuda Arazi. Ele, em 1938, anos e anos antes do começo dessa fábrica, ele vai à Polônia, a cidade de Varsóvia, e lá ele consegue comprar secretamente 12 máquinas. Vai demorar 4 anos até ele conseguir contrabandear essas máquinas até Israel, mas graças ao esforço dele, essas máquinas chegam e aí vai começar a construção aqui dessa fábrica secreta. E agora a gente vai entender como essas máquinas funcionavam. O primeiro passo da fabricação é pegar essas placas de latão e cortar discos, que é justamente o que essa máquina faz. Então eles tinham aqui milhares e depois milhões desses pequenos discos e essa máquina transforma os discos em pequenas cápsulas. E essas máquinas aqui, o que elas faziam é pegar a pequena cápsula e ir alargando ela até ela ficar desse tamanho. E quando eles compram as máquinas na Polônia, eles achavam que eles tinham comprado as máquinas certas. Mas eles chegam aqui e veem que isso aqui é muito grande para as armas israelenses. E por isso eles têm que acrescentar mais um passo. Eles pegavam aqui essa parte, colocavam nessa máquina e assim eles conseguiam cortar exatamente do tamanho que eles precisavam. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a realidade desse lugar. Como as pessoas se sentiam. Venham comigo que a gente vai ligar as máquinas. Eu quero que vocês sintam um pouco de como era trabalhar aqui dentro. Só um segundo. Pessoal, agora tinham 2 máquinas completas funcionando. Naquela época eram 12. E vocês já conseguiram ouvir o barulhão que tinha aqui? Então imaginem como era trabalhar aqui dentro. As pessoas não só estavam colocando a sua vida em risco, mas também a vida dos seus familiares. Eles trabalhavam aqui num barulho literalmente infernal. E para tentar animar um pouco o ânimo e disfarçar um pouco o barulho, eles passavam aqui o dia cantando. Mas não era só o barulho que atrapalhava. O lugar não era tão bem iluminado e não tinha ar condicionado. Tinha um pequeno sistema de ventilação, mas o lugar era quente e sufocante, barulhento. Quer dizer, tá aqui causava até as pessoas ficarem doentes fisicamente. Mas eles faziam tudo isso, eles colocavam sua saúde e sua vida em risco porque eles sabiam que eles estavam lutando por uma causa justa. Só para vocês terem uma ideia, quando eles são chamados a trabalhar aqui, o Holocausto ainda estava acontecendo. A fábrica vai funcionar nos anos seguintes do Holocausto, quando o povo de Israel tinha sido dizimado. Em vez de eles entrarem em desespero, sentarem e chorarem, eles se levantam para lutar, para buscar ainda mais forte a independência do Estado de Israel. E por isso eu acho esse local tão impressionante, mas tem mais segredos aqui dentro, então vamos seguir para dentro da fábrica. E nas condições de trabalho horríveis que tinham aqui, a maior parte dessas pessoas não pegavam luz solar. E eles começaram a ficar doentes e brancos. E isso seria extremamente suspeito, porque essas pessoas falavam que trabalhavam no campo e na agricultura, e chegando brancos todo dia em casa, as pessoas iam começar a suspeitar. E por isso se criou aqui essa sala especial. Vamos entrar nela? As pessoas se sentavam aqui e tomavam essa luz para poder se bronzear, também para a saúde, mas também para esconder que eles passavam todo dia no subterrâneo. E uma das loucuras
desse lugar é que não só a munição era produzida aqui no subterrâneo, mas ela também era testada aqui. Vejam aqui um stand de tiro, porque eles precisavam testar a munição para ver que ela seria efetiva quando ela no futuro fosse usada para a guerra. Então, pessoal, eles testavam aqui as balas numa distância de poucos metros de onde ficava a pólvora e todo o material inflamável. Mas outra vez, eles não tinham opção. Mas agora, a lavanderia que fica bem em cima de nós não consegue disfarçar barulho de tiros. E por isso eles sabiam exatamente quando passavam os trens britânicos e o trem era barulhento, fazia toda a terra tremer, e quando o trem passava, exatamente naquele minuto, eles testavam aqui as balas. E depois de um dia extremamente cansativo, exaustivo aqui dentro dessa fábrica, eles precisavam voltar para suas famílias e para sua cidade, que não sabiam o que acontecia. E por isso eles precisavam se limpar, já que eles tinham muitos restos de metal na roupa deles. Eles paravam aqui e tinha uma pessoa que o trabalho era inspecionar para tirar do cabelo, para tirar das roupas e principalmente do sapato, todos os restos de metais. E aí sim eles podiam subir pela escada. Tudo que vocês estão vendo aqui, pessoal, tirando os bonecos, obviamente, é original. Essa é a escada por onde eles subiam. E essa escada, se a gente sobe, a gente sai na entrada secreta da lavanderia. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Quanto tempo vocês acham que demorou para construir tudo isso? As paredes, o teto de concreto, esse piso. Eu quero que vocês coloquem nos comentários, pessoal. Tudo isso aqui, trazer o maquinário, construir a padaria, construir a lavanderia. Quanto tempo vocês acham que demorou para construir tudo isso? A resposta vai surpreender vocês. Porque tudo isso foi feito em 21 dias. Eles tinham realmente muita determinação. Eles cavaram, eles fizeram tudo em 21 dias. E por isso eles conseguiram fazer num curto período de tempo, sem que passasse aqui nenhuma inspeção britânica. Depois que o lugar estava pronto, passaram várias. Como eles conseguiram esconder tudo isso dos britânicos? Um dia chega uma inspeção britânica e eles chegam e dizem: venham, venham com a gente quer receber vocês bem. Levaram eles até o refeitório da cidade e deram cervejas para eles. Dizem: olha, presente nosso, tomem as cervejas, querendo agradar os britânicos, para que eles não olhassem muito e não buscassem alguma coisa estranha. E no final os britânicos olham para o pessoal aqui e dizem: a gente está se sentindo maltratados, a gente acha que vocês não realmente querem nós aqui. E eles dizem: mas como? A gente deu cerveja para vocês, a gente recebeu, vocês estão bem? E eles disseram: vocês nos deram cerveja quente? Quer dizer, vocês tiraram isso direto do depósito para nos dar cerveja quente? Que tipo de tratamento é esse? E o pessoal aqui da comunidade disse: não tem problema nenhum. Vocês querem cerveja fria? Da próxima vez que vocês vierem, nos avisem 1 hora antes que a gente coloca a cerveja na geladeira. E realmente os britânicos começaram a fazer isso. Cada vez antes de visitar aqui a cidade, antes de fazer inspeções, eles ligavam antes para avisar: olha, a gente está indo, coloca a cerveja na geladeira. E foi uma boa maneira de eles estarem preparados cada vez que vinha uma inspeção. E agora nós chegamos no local mais perigoso de toda a fábrica. Sim, mais que o stand de tiro, mais que as máquinas, esse aqui era o local mais perigoso. Aqui era a linha de montagem da munição. Eles pegavam tudo que tinha sido produzido do outro lado e aqui eles enchiam com a pólvora e fechavam. Eles fechavam cada bala manualmente. Agora, se tu fecha a bala, não aperta suficiente, a bala depois ela não vai atirar e não vai ser efetiva para a guerra. Mas se tu aperta forte demais,
tu corre o risco de ela explodir. E já que aqui em volta tinham caixas com pólvora, toda essa área e toda a fábrica poderia explodir, matando todo mundo que estava aqui e não só aqui embaixo, também provavelmente lá em cima. Lembrem que aqui em cima tinha uma cidade, além da padaria, além da lavanderia, a 6 metros de distância daqui ficava o jardim de infância. E por isso, as pessoas que eram autorizadas a trabalhar aqui eram mulheres e de preferência mães, porque se sabia que uma mãe nunca iria colocar o seu filho em risco. E por isso elas foram escolhidas para esse trabalho tão delicado. E aí, finalmente, depois de todos esses passos, as balas, as munições estavam prontas. Elas eram escondidas dentro de galões de leite, com um fundo falso e assim levadas para serem guardadas, para serem usadas no futuro na Guerra da Independência. Na minha opinião, essa é uma das histórias mais surpreendentes de Israel e da sua independência, mas infelizmente esse local é desconhecido no mundo e também ainda para a maioria dos israelenses. Mas esse local foi fundamental. Essa foi a única fábrica de munição de Israel até sua independência. Todos os especialistas concordam que se esse local não existisse, Israel não teria vencido a guerra. Uma guerra que ainda assim foi muito difícil, que 1% de todos os judeus de Israel morreram. Não 1% do exército, 1% de toda Israel. Realmente é impossível contar quão importante essas pessoas foram e quão difícil foi o trabalho delas aqui. Mas graças a eles, aqui se produziu entre 1945 e 1948 5 milhões de balas. Vocês ouviram bem, 5 milhões de balas feitas aqui manualmente por esses 45 jovens. E nenhuma vez houve aqui um acidente e nenhuma vez eles foram descobertos pelos britânicos. E por isso, eu posso considerar isso quase como um milagre. Graças a esses jovens, nós temos hoje em dia o Estado de Israel. Porque sem eles, talvez não existisse o Israel e com certeza também não existiria o Israel com Aline. Então, nessa semana que Israel celebra seus 75 anos de independência, eu quero dar a eles todo o crédito que eles merecem, porque muitos deles ainda continuam vivos para contar a sua história, mas provavelmente não por muito mais. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco dos segredos do Mahon Ayalon. Se vocês gostaram, não deixem de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês e de deixarem um like. Um grande beijo e a gente se vê aqui na próxima.